Fala galera, bem-vindo ao canal do Pod. Hoje a gente vai falar sobre o problema bactérias da UBI 2024, primeira fase. Meu nome é Arthur Lobo, eu fui 4 vezes ouro na UBI, primeiro lugar da América Latina e bronze na IOI, e hoje vou ser o professor de vocês nesse problema. Então vamos lá pro problema. Bactérias. Tadeu foi contratado recentemente para trabalhar no mais novo laboratório de biologia de sua universidade. Sua primeira tarefa consiste em estudar a taxa de reprodução de um determinado tipo de bactérias. Tadeu iniciou seu experimento com uma única bactéria e descobriu que as bactérias se reproduzem a cada dia que passa. Mais especificamente, a cada dia, cada bactéria no recipiente de Tadeu se transforma em P bactérias. Então, uma bactéria se reproduz e se transforma em P. Então, se no primeiro dia tinha 1, no outro dia vai ter P. Onde P é um inteiro positivo, que Tadeu denominou como fator de multiplicação das bactérias. Tadeu gostaria de obter a maior quantidade de bactérias possível, mas ele não pode deixar que essa quantidade ultrapasse a capacidade de N bactérias do recipiente, pois isso invalidaria todo o seu experimento. Observe que a quantidade pode ser exatamente igual a N e isso não invalida o estudo de Tadeu. Então o que ele está pedindo é, você começa com, dado o fator de multiplicação P e a capacidade N do recipiente, qual é a maior quantidade de dias que se podem passar, a maior quantidade de bactérias que se podem ter, para que no final você tenha menos do que, no máximo, N bactérias lá. Basicamente, o que ele está perguntando é qual que é a maior potência de P que é menor ou igual a N. Porque no primeiro dia, vai ter 1 elevado a P igual a 2 bactérias. No segundo dia vai ter 2 vezes P, 1 elevado a P não, desculpa, 1 vezes P que é igual a 2 bactérias. No segundo dia vai ter 2 vezes P bactérias. Então dá pra gente pensar do seguinte jeito. Aqui vai ser onde a gente vai escrever o código, mas eu vou usar aqui como um bloco de notas também por enquanto. Se no primeiro dia a gente tem uma bactéria, P vai ser o fator reprodutivo. Se no primeiro dia vai ter uma bactéria. No segundo dia a gente vai ter P bactérias. No segundo dia a gente vai ter um total de P bactérias. No terceiro dia, cada uma dessas P bactérias vai se transformar em mais P bactérias. Ou seja, no segundo dia, a gente vai ter P ao quadrado bactérias. E aí no quarto dia, a gente vai ter P ao cubo bactérias. E aí, P elevado a 6, P elevado a 4 bactérias, e assim vai multiplicando. Se no primeiro dia, por exemplo, se eu tenho que P igual a 2, no primeiro dia eu vou ter uma bactéria. Essa bactéria vai virar 2 bactérias, então no segundo dia eu vou ter 2. Aí no terceiro dia, cada uma dessas 2 bactérias vai se transformar em mais 2, então eu vou ter 4. Aí depois cada uma delas vai se transformar em mais 2, então eu vou ter 8, e assim vai. E eu quero ver até onde eu consigo ir fazendo isso, enquanto ainda continua sendo menor ou igual a N, né? Então, só pra gente fazer um caso geral, se num dia eu tenho B bactérias, no próximo dia eu vou ter B vezes P bactérias, porque cada uma delas vai se tornar P bactérias. Então essa é a ideia, né? Aqui eu tenho P, aqui eu vou ter P ao quadrado. Por quê? Porque é P vezes B, esse P, né, vezes P. Aqui vai ser P ao cubo, porque é P ao quadrado vezes P. E assim vai. Então o que ele fala é, dado o fator de multiplicação da bactéria, P e a capacidade N do recipiente, ajude Tadeu a determinar durante quantos dias ele pode deixar as bactérias se reproduzindo sem que a quantidade de bactérias exceda a capacidade do recipiente. Pergunta quantos dias, né? Então não pergunta exatamente qual a quantidade, sim quantos dias. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar um while a gente vai fazer em C++, a gente pode usar um while para que a gente continue multiplicando enquanto não se passar de N bactérias no total. Então vamos lá. Vou apagar isso daqui. Vou deixar apagar tudo mesmo. Vamos começar lá desde o começo. Então vamos incluir a biblioteca. Include a biblioteca que eu gosto de usar, que é a biblioteca que engloba todas as outras, é a bits/std_c++.h. E aí, use namespace std. Essa parte aqui vai ter que estar em todos os códigos. E aqui dentro vai ser onde a gente vai escrever o nosso código. Vai ser aqui dentro da main.
Então, a partir daqui, vamos lá. Ele começa no nosso código falando os dois inteiros, a entrada vai ter só dois inteiros, N e P, e aí que vai ser a capacidade do recipiente e o fator de multiplicação. Então, vamos começar lendo esses dois. Eu vou começar declarando, né, N, pode ser minúsculo mesmo, então N e P, e aí agora eu vou ler NP, sem N, P. Então aqui eu declarei e li NP. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter algumas variáveis. Eu vou manter a quantidade de bactérias, que eu vou chamar de BAC, quantidade de bactérias que tem ativas até agora, e quantos dias se passaram. Começam passando 0 dias, porque a gente está no dia 0, né? Então, o que a gente vai fazer é, enquanto a quantidade de bactérias for menor do que n, a gente pode fazer melhor. A gente vai fazer um while true. E aqui dentro desse while a gente vai fazer. Se eu posso... A gente vai fazer de um jeito, depois eu dou uma adaptada. Se a quantidade de bactérias vezes P continua sendo menor ou igual a n, então quer dizer que eu posso passar mais um dia. Eu posso fazer com que bactérias se torne bactérias vezes P, ou seja, eu estou multiplicando por P, eu estou passando um dia, e eu faço dias mais, para aumentar a quantidade de dias em 1. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa de fazer dias igual a dias mais 1. Isso aqui é equivalente a fazer dias igual a dias mais 1. Então vai ser a mesma coisa de fazer isso daqui. E aí, caso contrário, eu posso dar um break. Esse break vai acabar com o meu while. Ele vai fazer com que o while pare de ficar rodando. Se não, eu vou lá e vou multiplicando a bactéria pelo fator reprodutivo P. Desse jeito, no final, em dias, eu vou ter quantos dias podem se passar enquanto vai continuar menor do que P. Por exemplo, se eu começo com um exemplo aqui, em que P igual a 2 e N igual a 5, o que vai acontecer é, na primeira vez eu começo com bactérias igual a 1, aí eu vejo se bactérias vezes P é menor ou igual a N, e porque bactérias vezes P vai ser 2, então eu faço bactérias igual a bactérias vezes P e eu aumento dias em 1, então eu aumento dias em 1, agora dias igual a 1, aí eu volto lá e eu termino, volto no while. Se bactéria vezes P for menor ou igual a N, novamente eu vejo que bactéria vezes P vai ser 4, continua sendo menor ou igual a N, então fica sendo 4, e eu aumento a quantidade de dias em 1. Aí eu vejo de novo se bactéria vezes P vai ser menor ou igual a N, e não seria, né, porque vai ser 8. Então ao invés de entrar nesse if, eu entro no else, e acabo fazendo break, termino o meu while. Aqui no final, basta dar cout dias, e pronto, nosso código está feito. Isso aqui no final são comentários, então são coisas que não fazem diferença no código, então não tem problema deixar eles aí. Agora basta a gente pegar aqui esses exemplos e vamos rodar o nosso código neles para ver qual é a resposta que vai dar. 32, a resposta é para ser 4, e está dando 4. Sempre vale a pena a gente testar nossos casos de entrada aqui, sempre vale a pena, tá? 20.005 tá dando 6 e era para dar 6. Só falta testar esse caso aqui. Ele tá dando... Ele é para dar 2 e ele tá dando 2. Então, aqui no nosso caso de entrada deu certo. A gente não tem ainda como mandar o código para ter certeza que ele tá certo, porque a OBey não disponibilizou ainda. Mas, claro que não é só porque tá dando certo nos casos de teste, nos casos de exemplo, que vai dar certo em todos os casos de teste. E mais uma coisa interessante aqui é que aqui a nossa tarefa ela vai ter parciais, dá para você ganhar pontos não só inteiros. A tarefa vale 100 pontos, mas eles vão estar distribuídos em subtarefas. Cada uma delas vai ter essas restrições aqui. Então na primeira subtarefa, P igual a 2, ou seja, 30 pontos vai ser quando P igual a 2, ou seja, esse P aqui que você lê sempre é 2 e o N é menor ou igual a 100. Mas essa solução aqui passa se P sempre é igual a 2, né? Essa solução passa para qualquer P e qualquer N. Só que ele tem uma subtarefa só para quando P é igual a 2. Ou seja, só para quando eu tenho uma sequência fixa, que vai ser tipo, eu começo no 1, depois eu vou pro 2, aí 4,
aí 8, 16 e assim vai. Quando P igual a 2 é isso aqui que acontece, né? Então eu vou ter uma subtask só para quando isso aqui acontece. P igual a 2. Então, caso você só soubesse resolver o problema para P igual a 2, você poderia pegar 30 pontos resolvendo só essa subtask. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que a gente vai ajudando vocês, respondendo as suas dúvidas, o que a gente pode fazer. E caso vocês queiram se preparar para a OBI com os melhores professores que vocês podem ter, então entre em pod.digital e tenham acesso à nossa mentoria, em que a gente tem um treinamento passo a passo para a OBI, um treinamento completo com lista de exercícios, mentoria particular e muitas outras coisas. Então entre lá em pod.digital e aprenda mais sobre a nossa mentoria. Compartilhe esse vídeo com os amigos, não deixem de se inscrever e deixar o like aqui no nosso canal. E vejo vocês na próxima.